Vivemos um momento de muito avanço tecnológico, mas nunca estivemos tão cansados. Nós estamos numa era de muita entrega de resultado, alta performance, comparação excessiva, mas nunca estivemos tão ansiosos. Essa é a realidade do momento. Uma sociedade que posta sorrisos, mas que luta em secreto contra a ansiedade. Hoje, nós vamos falar aqui no estúdio, eu recebo alguém que faz parte da minha história há quase 30 anos, isso mesmo, alguém que eu já acompanho e que tive o privilégio de conviver e que decidiu abordar sobre esse assunto, a tal e tão sonhada felicidade. Mas ele conseguiu, ou pelo menos tem tentado trazer isso de uma forma mais leve, de uma forma mais acessível para a sociedade. Hoje eu recebo aqui alguém de sucesso, um odontólogo que tem uma carreira sólida, um empresário, escritor, palestrante e também mentor, mas que, além dos títulos, decidiu apostar em levar para o público que ele tem acompanhado como viver feliz nos dias atuais. Ele também é autor de um livro com um nome muito similar a isso, e eu recebo com muita alegria aqui no estúdio Dr. Luziano Guimarães. Seja muito bem-vindo. Vou deixar que você se apresente melhor, mas quero aqui expressar minha alegria em poder revê-lo, reencontrá-lo e nessa nova fase da sua vida. Bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. É gostoso de reencontrar, né? Depois de muito tempo, né? Sim. Foi cliente minha, deixei de boca aberta. Sim. Às vezes. Foi muito gostoso. E a gente está assim nesse projeto novo, né? Já tem algum tempo que eu estudo inteligência emocional, né? O tema felicidade. Eu sempre vinha fazendo uns rascunhos e engavetando. Então, chegou um momento que eu resolvi seguir essa nova estrada. Não abandonando a odontologia, claro que não, né? Porque hoje eu tenho 28 anos de experiência, 2 especialidades, e eu adoro a odontologia. Mas a gente tem que buscar outros caminhos também, porque a vida passa rápido, a vida é um só. Sim. Então, a gente não precisa ficar bitolado naquele caminho que você seguiu. Lá na época dos seus 17, 18 anos, quando a gente escolhe uma profissão, e às vezes muitas pessoas escolheram aquela profissão, ela acha que ela tem que conviver com aquilo até o resto da vida, né? E não é bem por aí, né? Então, nesses caminhos, a gente pode ter esses desvios, e eu escolhi o caminho da inteligência emocional, do tema felicidade, né? E hoje eu escrevi um livro, Como Ser Feliz nos Dias de Hoje, inclusive está até ali na minha pasta, depois eu vou te presentear com esse livro. É um livro muito gostoso, é uma leitura muito fácil de entender, né? Porque as pessoas hoje acham que felicidade... Primeiramente, você tem que acreditar que a felicidade existe. E muitas pessoas não acreditam, né? Acham que já caiu naquela rotina da vida, talvez uma vida cinzenta, uma vida sem graça, e que a felicidade não existe. É coisa de televisão, de livros. A gente escuta muito, de né? filmes e novelas e contos de fada. Exatamente. Em busca da felicidade, à procura da felicidade, como se fosse um horizonte onde você vai caminhando para o rumo dele e ele vai só distanciando. E a felicidade existe, sim, claro. Então, o primeiro passo é você acreditar que a felicidade existe. E aí fazer o que tem que ser feito para ser feliz, que não é difícil. Já achei que era difícil. Hoje eu tenho a convicção que não é. Na verdade, a felicidade está dentro de nós, né? Exatamente. Nós buscamos muita felicidade no outro e nas coisas, mas quando a gente se conhece e percebe que nós somos provocadores da tão sonhada felicidade, a gente percebe que o outro agrega, as coisas fazem parte, mas somos nós que produzimos aquilo que queremos, né, Luziano? Exato. É por aí? É por aí, ela sai da gente, de dentro, né? É fácil você ser feliz, mas quando eu falo, Ana Paula, que as pessoas têm um conceito errado de felicidade, porque ela acha que para ser feliz eu tenho que ficar rindo o tempo todo. Sim. Eu tenho que acordar já rindo, ou eu vou para o trabalho, vou sair pela rua abraçando árvores, dando tchau para os passarinhos, aí para as plantinhas. E se eu não ficar rindo o tempo todo, eu não sou feliz. E não é assim, né? Tem pessoas que são felizes e tem seus dias de chateação, tem seus dias que você está um pouco jururu ali, né? Por causa de uma decepção, de algum acontecimento, alguma coisa assim. Então, as pessoas confundem muito isso. Eu sou feliz, mas eu tenho um equilíbrio, né? Que a gente vai até comentar aqui no nosso bate-papo, o equilíbrio entre os pilares da felicidade. Sim. Então, se ela acha que eu não estou rindo todo dia para todo mundo, eu não sou feliz.
E não é por aí, o caminho não é esse. Tem uma diferença entre alegria e felicidade, né? Isso. Eu estou alegre e eu sou feliz, né? Então, é bem diferente. É bem diferente, né? Então, a alegria é aquilo que o ambiente, que as pessoas vão me proporcionar, né? Então, se eu entro num ambiente de uma festa, é claro que aquilo vai me contagiar. Se eu entro num ambiente de velório, de morte, é claro que isso vai me contagiar. Exatamente. Mas isso não mexe com a minha essência, que é a felicidade. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso, o ser de estar. Então, ser feliz e estar alegre, eu acho que tem uma diferença que as pessoas não têm compreendido. E aí, Luciano, dentro dessa vertente, você acha que as redes sociais hoje têm sido a grande vilã para esse conflito? Porque hoje na rede social tem muita comparação. Então, na rede social sempre é o melhor ângulo, é a melhor foto, é o melhor sorriso, é o melhor ambiente, as pessoas se abraçam, se unem, mas às vezes só para aquele momento da pose da foto. Você acha que isso tem sido um grande fator de desequilíbrio emocional hoje na nossa sociedade? Sim, porque ela cobra muito, né? Se eu tenho que ser feliz para as outras pessoas acharem que eu sou feliz, né? Assim, eu tenho que estar... Se eu fizer algo e não postar, e se não tiver curtidas, comentários, não serviu. E a pessoa passa a ser dependente da rede. Tem gente que é dependente da rede social, é incrível, né? E eu conheço muitas pessoas que fazem tanta coisa bacana no decorrer da vida, que eram coisas que deveriam ser mostrado e que não mostram. Está no anonimato. Está no anonimato. Enquanto tem pessoas que querem mostrar qualquer coisa, né? Eu tiro a foto e coloco ali. Tem umas fotos tão... Foto do prato, do banheiro. Foto do prato de macarrão. Nada contra, né, Luciano? Contra. Cada um é feliz, né? Ou se alegra com aquilo que gosta, né? Mas... E ela passa a se cobrar daquilo, né? E ver outras pessoas, ela quer se comparar com aquela pessoa, aquela foto que está feliz. E talvez, no fundo, aquela pessoa não estava feliz. Está passando um momento, né? Um caso mesmo que a gente vê aquele, acho que é o Whindersson Nunes, é um humorista, né? Teve depressão. Sim. Poxa, mas um cara, né, que vendia humor, que vendia felicidade, entre aspas, e de repente o cara tem depressão. Né? Então ele devia ter algum pilar ali que não estava legal. Como que eu entrego algo que eu não tenho? Isso, né? E não há nada de tão assustador em ter depressão. Eu gosto de falar isso. O que você não pode é ter depressão e guardar para você. Sim. Não buscar ajuda, né? Inclusive você é uma das pessoas que ajuda pessoas que têm depressão. Que hoje no nosso ciclo sempre tem pessoas que estão com depressão. Sim. Uns estão no início, no meio, no final, né? Agora o ruim é você não buscar ajuda. E tem as pessoas que têm várias maneiras de ajudar. Uma que é a medicina, né? A psicologia. E a medicina, os médicos recomendam remédios, tarja preta, que realmente quando é bem orientado, bem tratado, é maravilhoso. A pessoa cura da depressão, né? Outras pessoas buscam nas drogas. Eu uso droga, fico alegre, falsa alegria, falsa felicidade. Momentânea, né? Momentânea, fico doidão e tal. Passa o efeito, volta a ficar triste. Aí o que eu quero? Quero a droga de novo. E aí, a dopamina instantânea, né? Isso. Aquela falsa felicidade, e quando ele assusta, ele está um dependente químico. Né? Outros buscam... E continua infeliz. E continua infeliz. Outros buscam na bebida. Não é assim? Eu bebo a minha cerveja, meu uísque, seja, eu fico mais alegre, o dia fica mais colorido, não é assim? É assim. E eu quero chegar ao fim de semana para beber. Aí, nesse vai e vem, tá alcoólatra. Outros buscam na comida, né, Ana Paula? Tem pessoas que buscam... compulsão alimentar. A alegria, a falsa felicidade na comida. A comida me entende, né? Põe aquele prato de comida, a comida me entende... Eu como, de repente comi tudo, o prato tá vazio, vem aquele sentimento de culpa, nunca mais vou fazer isso. Na verdade, a pessoa tá comendo as emoções ali, né? As emoções. Não é um prato de arroz com feijão, independente do cardápio, ela tá comendo ali porque ela acha que a comida, como você diz, a comida me entende, então eu vou colocar ela para dentro para tentar suprir um vazio que não é suprido dessa forma. Exatamente, é emocional. Emocional. E aí, quando ela assustar, ela tá
acima do peso, saúde totalmente comprometida, né? Então, são maneiras falsas de você buscar a felicidade, buscar a alegria. E um fato importante, que eu gosto sempre de falar, que nós trazemos no nosso inconsciente, Ana Paula, nós somos programados para sermos infelizes. Viemos com essa programação. Por que eu falo isso? Segundo a ciência, né, há 70 mil anos atrás, nós éramos apenas 6 mil pessoas que viviam lá no leste da savana africana. Essas 6 mil pessoas são nossos tataravós. E graças a eles, nós não fomos extintos. Porque o ser humano, quando se fala em sobrevivência, nós somos desprezíveis, somos ridículos. Por quê? Um animal, quando nasce, um bezerro, 2 horas depois ele já está andando, já está mamando. Se a vaca não tiver um peito muito grande, já está mamando. Um cachorrinho, um porquinho, com 3 meses, ele não quer nem saber mais de pai e mãe. Agora nós não. Somos dependentes, né? Então, a gente quando nasce, né, mamãe tem que pôr ali, dar mamar, fazer cuti nele, né? Ensinar a comer, né? A mãe tem que conduzir ali a criança no peito para amamentar. Exatamente. Porque tem um instinto de sobrevivência para se alimentar, mas ele não tem o direcionamento. Exatamente. Né? Se deixar ele aqui em cima da mesa, ele vai morrer de sede, fome, frio e tudo mais. Então, nós somos ridículos quando se fala em questão de sobrevivência. Sim. Né? Então, porque o homem naquela época, mais de 70 mil anos atrás, o homem das cavernas, ele tinha que viver com muito medo para ele sobreviver. Porque ele tinha que chegar para tomar uma água em algum rio, ele tinha que beber água e já correu olhando para trás, assim, para cima, porque tinha muito crocodilo, né? Atrás dos arbustos tinha cobras venenosas, onça para todo lado. Ou seja, a tensão do ambiente era muito grande, né? E isso, ele tinha que brigar pela segurança dele, a sobrevivência dele. Ele tinha que dormir em árvores, atrás de cavernas. Aquele cara que deitava lá debaixo da árvore e dormia, que lá foi comido. Então, esse grupo com muito medo, né, da sobrevivência, trouxe para nós até hoje o instinto de sobrevivência. Está no nosso inconsciente. Uhum. A gente hoje vive para quê? Para beber, para comer, pagar boleto. A gente trabalha para comer e come para trabalhar. Exatamente, né? E às vezes alguma diversão, de um fim de semana, um churrasco. Que para algumas pessoas se torna um peso, né? Nossa, eu não podia estar fazendo isso aqui, já me descontrolou. E não é nem só o financeiro, mas uma crença limitante de que eu não mereço, eu não posso, eu devia estar trabalhando, eu não devia estar aqui agora. Né? Que tem essa raiz que você está trazendo pra gente. Né? Então, nós temos que brigar contra isso, nós fomos programados para isso. Então, tem que planejar, mudar o pensamento, buscar conhecimento e saber que a felicidade é a base de tudo, né? Você pode ser homem, mulher, não importa a sua idade, sua raça, sua cor, sua opção sexual, você pode ser feliz a qualquer momento. Com você mesmo, né? Existe até uma cultura, né? Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar minha outra metade, né? Exatamente. Meu marido até usa uma frase, ele está aqui no estúdio, eu vou pedir licença para usar essa frase dele, né? Que ele fala, olha, se você está achando que você vai encontrar outra metade, ninguém é incompleto. Não existe isso. Dois completos se complementam, né? 2 pessoas completas, inteiras. Porque se você vai entrar num relacionamento pela metade, então já está fadado ao fracasso. A gente precisa entrar inteiro, por completo. E o que é uma pessoa inteira? É uma pessoa que se conhece, que sabe do seu potencial, das suas necessidades, mas que também sabe aquilo que pode agregar na vida do outro. Agora, o que o outro tem para agregar em mim não vai determinar a minha felicidade. De jeito nenhum. Né? Essa felicidade, ela tem que... Eu costumo dizer que nós somos fonte. Eu preciso jorrar na vida de alguém. Por onde eu passar, eu preciso jorrar, né? Sim. E eu percebo que o seu livro traz muito sobre isso, né, Luciano? Meio que um tutorial da felicidade. Foi isso que você pensou em escrever? Exatamente. Porque a felicidade, ela é aprendável. Você aprende a ser feliz, Ana Paula. Qualquer pessoa pode aprender a ser feliz. Como você aprende a cozinhar, você aprende a trabalhar num estúdio como esse, você aprende a ser médica. Entra na faculdade, odontologia, psicologia, igual você fez. Então, ela é aprendável. Inclusive, já tem essa disciplina, felicidade, em Harvard, né? Como tudo geralmente começa lá, né?
E hoje já tem essa disciplina lá. Aqui no Brasil, na Unicamp, tem uma disciplina que chama Felicidade, que ela está aberta para todos os cursos, podem fazer essa disciplina, não é obrigatória, é opcional. Mas as salas estão cheias, né? Você pode aprender a ser feliz. E é isso que a gente quer trazer. No livro é uma maneira gostosa de ler, uma linguagem fácil de entendimento. E a pessoa tem que ter o hábito de ler. É uma pena que o brasileiro não tem hábito de ler. Não tem. Infelizmente, essa é uma cultura que nós Poderia não aprendemos, mudar, né? E devemos mudar, né? Poderia mudar. Mas ali nesse livro a gente conta tudo isso. Ele é muito, muito gostoso, muito... É bom, tem que ler. Tem que ler que você vai gostar. Você vai ler. Eu vou ler. Depois eu dou notícias para vocês do livro do Dr. Luziano. Ótimo. Luziano, e nessa sua trajetória, claro que, né, eu te conheço há algum tempo, não foi sempre assim, né? Você sempre focou muito na odontologia, você também é empresário, e de alguns anos para cá, você não migrou, mas agregou essa parte da inteligência emocional no seu cotidiano, na sua vida profissional, enfim, né? Eu falo que a inteligência emocional não tem como você falar, é só aqui nessa área. Sim. Ela é absoluta, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Mas em que momento você percebeu, falou, não, eu preciso... aprender um pouco mais sobre mim, né? Sim. Porque para a gente tocar o outro, primeiro eu tenho que ser tocado. Exatamente. Em que momento dessa vida foi um limite que você precisou romper na sua vida? Uma crença limitante? Uma crença. Ou não? Não foi bem uma crença, foi uma atitude que eu tinha que tomar para levar para as mais pessoas, né? Isso eu gosto de falar que o responsável disso, o culpado, foi o meu filho, né? Olha. Ele tinha em torno de 5 para 6 anos de idade. E eu estava num dia lá em casa, estava deitado numa rede, lendo um livro, o livro se chama Mudando para o Melhor, de Cal Mascarenhas, que eu recomendo muito. E já era dezembro, estava uma chuvinha fina, eu estava deitado na rede lendo esse livro. Tranquilo, gostoso, um fim de semana. E aí eu escuto uns passinhos descalços chegando assim atrás da rede. Sorrateiro, tá chegando. De repente ele abaixa a rede assim, né? Era ele com pijaminha de manga longa, calça comprida, desenhos dos Minions no pijaminha. E abaixou a rede, todo descabelado, tinha acordado àquela hora, com aquele bafo daqueles. E ele me perguntou, pai, o que você vai me dar de presente de Natal esse ano? Que já era dezembro, né? Eu peguei ele tava do meu lado, peguei, pus dentro da rede, assim, na minha frente, e falei, ué, filho, não sei. Vamos ver, né? Vamos pensar. O que você quer ganhar de presente de Natal? Aquela pergunta que a gente nunca deve fazer, tá? Ainda mais para uma criança nessa faixa etária, né? Que são super sinceros. Exatamente. E curiosos essa pergunta. E eu fiz essa pergunta. O que você quer ganhar de presente de Natal esse ano? Aí ele falou, pai, você me dá um carrinho de controle remoto? Eu falei, ué, filho, não sei, né? Um carrinho de controle remoto? Vamos pensar, né? Vamos ver. O carrinho de controle remoto não é um presente barato, é um presente caro. E eu, quando era criança, eu nunca tive um carrinho de controle remoto. Né? A minha mãe, a sua avó, a vovó Luzia, não tinha dinheiro para comprar um carrinho de controle remoto. Então, eu nunca tive. Mas vamos ver, vamos pensar, tá? Tudo bem. Aí eu desci ele da rede e ele saiu. Assim, só abrindo um parênteses nessa história. Eu nunca tive um carrinho de controle remoto, mas eu tinha um primo, que todos nós, quem não é rico, tem um primo rico. Tem um primo rico. Melhor do que ter é conhecer alguém que tem. E eu tinha o primo rico, que era meu vizinho, o Nilvan, hoje é médico lá em Brasília, uma pessoa que amo muito ele até hoje. E ele ganhou o carrinho de controle remoto. Então eu brincava com o carrinho de controle remoto várias, quando eu quisesse eu ia lá e brincava. E ele é uma pessoa maravilhosa. Então, voltando ao nosso bate-papo, aí ele saiu. Passados uns 5 minutinhos, Ana Paula, escuto de novo aqueles passinhos descalços chegando assim perto de mim. Falou, pai, liga para minha avó Luzia, quero falar com ela. Tudo bem. Peguei meu celular, liguei, né, pus no Viva Voz, aí pegou o telefone e saiu. Eu escutando, né? E ele conversando, papapá, né? A gente, criança, é muito inocente, né? Lembra quando a gente brincava com nossos filhos, a gente brincava com ele de esconder, ele escondia atrás do sofá da sala, você passava do lado dele, fazia de conta que não estava vendo. E ele acreditava que ele era o cara no quesito esconderijo, Exatamente, né? Ele acreditava que estava escondido. Tá, e ele saiu falando com a minha mãe. E de repente, ele fez aquela pergunta, né? Pra vovó Luzia. Vó, o que você vai me dar de presente de Natal esse ano?
Olha só. E a minha mãe do outro lado fez aquela pergunta que eu fiz e não poderia ter feito. O que você quer ganhar de presente da vovó? A gente, quando ficar avô, vai fazer essa pergunta. Vou me lembrar ela disso. acha que vai acontecer. E aí ela perguntou ele, né? Aí ele falou, vó, a senhora tem dinheiro para comprar um carrinho de controle remoto para mim? Aí a minha mãe falou, sim, tenho. Então tá, eu vou comprar para você um carrinho de controle remoto. Aí ele falou, vó, só tem dinheiro para comprar 2 carrinhos de controle remoto? Uau! E você ouvindo. E eu ouvindo, né? E a minha mãe do outro lado, né? No telefone. Falou, tenho. Tá, mas pra que 2, né? Vamos comprar só um. Deixa o outro pro outro aniversário, pro outro Natal, pro seu aniversário, outra ocasião. Tudo bem? Ele falou, não, vó, porque é o seguinte. Eu tava falando com meu pai e ele falou que quando ele era criança, só não tinha dinheiro para comprar um carrinho de controle remoto para ele. Então, se só tiver dinheiro para comprar 2, compra 2. Olha só. Um para mim e um para ele. Mas se só não tiver dinheiro para comprar 2, compra só um. Compra só o dele. Olha só. E essa é uma história que sempre me toca muito. E chegamos no Natal, eu ganhei o meu, ele ganhou o dele, né? Sua mãe comprou os dois. E brincamos dois. juntos, Olha e brincamos só. juntos no Natal. Então, Ana Paula, a partir desse dia, desse momento, né? Eu pensei, poxa, eu sou um cara muito feliz, né? Eu tenho uma profissão onde poucas pessoas, às vezes, não tiveram essa oportunidade, né? Sim. Tenho um sucesso, tenho uma esposa maravilhosa, um filho que abriu mão da felicidade dele para me ver feliz, né? Olha a empatia que ele teve, né? Ser humano incrível, né? 5 anos. Com 5 anos. Com 5 anos. E tem a minha clínica, a minha casa. E o que eu estou fazendo de volta para o universo para agradecer tanto a Deus por isso, né? Porque a verdadeira gratidão não é levantar a mão, né, para Deus e falar com ele, fazer isso é uma oração, que claro que tem que ser feito todo momento. É um percentual, uma fatia até ridícula, né? Até ridícula dentro de tudo que ele faz, né? De tudo que ele faz. Então a verdadeira gratidão é retribuição. O que você está dando de volta para as pessoas? Né? Esse podcast seu é uma gratidão que você tem, né? Você está dando retribuição às coisas boas que já te aconteceram na sua vida. E a partir daquele momento eu pensei, né? O que eu estou dando de volta para o mundo, para as pessoas, para o universo, para o meio ambiente, que seja. E eu decidi que a partir daquele momento eu ia passar o pouco que eu já sabia, que às vezes você tem aquele complexo de que eu sei pouco, não posso passar aí para frente. Mas o pouco que eu sei já é muito para muitas pessoas. A gente sempre tem o que agregar na vida do outro. Sempre, exatamente. E sempre tem o que receber. Exatamente, completamente. Parabéns pela fala. E aí eu passei daquele momento a gravar mais vídeos para colocar, né, na internet. Decidi escrever o livro, né? Fui fazendo os rascunhos, né? E a partir daquele momento pensei, isso vai ser um retorno que eu vou dar para o mundo, para o universo. E lógico, mais coisas que a gente tem que estar sempre agregando. Então, a verdadeira gratidão que eu carrego comigo é a retribuição. O que eu estou dando de volta para as pessoas, para o mundo, em troca das coisas boas que Deus está fazendo para mim. Uau! Eu segurei aqui, viu? Eu segurei, que história. É de tocar. E toca mesmo, né? Porque eu achei interessante que você trouxe algo que o seu filho, com 5 anos de idade, ainda na infância, teve uma sensibilidade e uma empatia tremenda, né? Que muitas vezes nós julgamos os nossos filhos, né? Ah, não empresta o carrinho, não deixa estragar, não deixa isso, cuidado com a roupa, não vai sujar. A gente quer ali impedir eles até de serem crianças como gostariam e deveriam ser. E que te tocou exatamente nessa área, né? Nessa faixa etária, na sua infância, algo que te remeteu à sua infância, né? Nós somos contemporâneos, então a nossa infância, né? As pessoas que conviveram na nossa época, tiveram infância na mesma época, foi uma infância financeiramente falando mais restrita, né, Luciano? Época aí da inflação muito severa, que as coisas eram muito difíceis, estudar era muito difícil, até tinha uma fala que estudar não era coisa de pobre, né? Essas crenças. Essas crenças limitantes, então se começava a trabalhar muito jovem,
de uma forma muito penosa, com a consciência de que você ia ganhar pouco, e você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Tá bom. E eu percebo que a maior pobreza não é a financeira, né? É a emocional, emocional. E você trazendo isso, a questão da infância, a infância é uma terra que a gente vai pisar para sempre, né? Freud já diz isso, que é uma terra que você sempre vai pisar. Exatamente. As suas melhores lembranças, como os seus também piores traumas, aconteceram na infância. E muitas vezes nós atribuímos, né? E quero até que deixar um recado para quem nos acompanha hoje, que no Você Pode Além dos Limites. Talvez você tenha aí atribuído o seu insucesso, né, a um pai, a uma mãe, uma situação difícil que você teve, uma falta de oportunidade dentro de um contexto familiar. Mas eu quero te lembrar de algo. Nós sempre vamos entregar aquilo que nós temos. Seu pai, sua mãe, seus ancestrais, né? Eles te entregaram o melhor que eles tiveram. Então, dentro daquele melhor que te foi oferecido, seja grato. Seja grato por aquilo que te foi entregue, né? E tente ressignificar. Com aquilo que foi te colocado à mão, você tem o potencial de multiplicar, você tem o potencial aí de transformar e de hoje ser, né, talvez aquilo que você tanto busca, você poder oferecer para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor. É muito fácil a gente apontar o dedo e dizer assim, você é o culpado da minha infelicidade. Isso é um peso muito grande, não é, Luciano? Que a gente coloca nas costas do outro. Do outro. Né? Exatamente. E assim, você falou aí da nossa infância, onde nossas crenças são formadas, né? Até hoje a gente está criando crenças novas hoje, né? Tem os programadores das crenças, inclusive nós, a nossa ideia também é formar a crença em uma pessoa, uma crença empoderadora, claro, né? Mas eu posso contar um caso que aconteceu comigo quando eu era criança, uma crença ficou instalada em mim? Por favor. Gente, a crença ela é tão... Qualquer coisa a gente marca a terapia. Tá vendo? Tô com a pessoa ideal aqui, né? Seguinte, quando... meu primeiro ano de estudo, 5 anos de idade, no jardim de infância, lá da minha cidade, Iporá. Naquela época... eu sempre era um menino muito medroso, muito tímido, muito chorão, né? Ainda bem que tinha uma prima minha, a Elma, que sempre estava comigo, muito mais madura e me levava para a escola. Gente, naquela época os professores, eles pegavam os cadernos da gente, né, e levavam para casa. Lá eles faziam as tarefas, escreviam lá, e no outro dia trazia aquele trambolho de caderno e distribuía a tarefa escrita para a gente fazer. E num determinado dia, a professora levou, no outro dia ela trouxe os cadernos para entregar a todo mundo e foi entregando, né? Entregou o caderno para o Joaquim, para o Lucas, para o Gesley, para o Elma, para todo mundo. Entregou todos os cadernos e o meu. Cadê meu caderno? Né? Fiquei sem o meu caderno. Aí, o que aconteceu comigo? Comecei a chorar com aquilo. Fiquei chorando, em vez de achar bom, porque eu não ia fazer tarefa, porque eu não trouxe o caderno, eu comecei a chorar. E aí a professora olhou para mim, né, e falou, nossa, o Luciano já tá chorando, a manteiga derretida, já tá chorando já porque não trouxe o caderno dele. Compartilha, já ouvi muito isso, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá vendo como isso marca a gente? Marca a gente. E isso, ela falou, só porque eu esqueci seu caderno, esqueci de você, tudo bem, pronto. O que acontece? A partir daquele momento, e alguns anos atrás, né, quando eu comecei a estudar inteligência emocional, que eu descobri que isso foi uma crença limitante, Ana Paula, que instalou em mim. Um trauma, né? Ali. Um trauma. E qual que era a crença que estava camuflada, escondida ali? Que eu não era importante. Fui esquecido. A gente só esquece o que não é? É a crença que vem, né? Se me esquecer é porque eu não sou importante. Esquecer porque eu não sou importante. Né? E o que acontece? E eu carregava isso, gente, olha qual coisa mais esquisita, então com a crença é forte. Eu lembro que no decorrer dos anos escolares, eu sempre tinha medo, na chamada que o professor fazia, hoje já não se faz mais isso, mas na chamada dela pular o meu nome, dela esquecer o meu nome, esquecer de me chamar. Na minha formatura... Olha, quando vai chamando as pessoas, tem a lista dos nomes. Aquele momento tão esperado, né? Esperado. Família presente. Ansioso,
né, de ir lá e pegar o canudo da formatura do meu diploma. E chamamos os nomes a gente já sabia mais ou menos a lista dos nomes, né, Na que ordem, era. né? E eu, aquela coisinha, será que vai pular meu nome? Será que vão me chamar? Chegar na vez do meu nome, pular o meu nome da sequência e eu fui ser esquecido. Olha que loucura, né? Então, o que E realmente foi ou foi uma ansiedade que veio pensando que pudesse acontecer? Era ansiedade, eu não fui esquecido, não, mas foi mas uma veio ansiedade. ansiedade. Eu sempre carregando aquilo. Porque Olha no só. meu inconsciente, Estava instalado. que estava instalado lá nos meus 5 anos de idade, que eu não era uma pessoa importante. Então isso acontece porque em várias outras coisas, de você fazer, tudo tá bom, do jeito que tá fazendo aí tá bom, né? Eu mereço eu qualquer não sou coisa. a vaidade, É. autoestima, mereço qualquer coisa. É. Você falou isso. Exatamente. Se Então, conformar, se né? conformar Com pessoas, com isso. ambientes. Eu não sou importante mesmo, não. Não precisava nem ter feito faculdade. Qualquer jeito aí tava tocando a vida, tava bom. E isso impacta até o profissional, né, Luciano? Porque se eu tenho essa crença limitante que eu mereço qualquer coisa, até para precificar o trabalho, vem aquele constrangimento. Você chegou a passar isso? Passei, claro. Nossa, se eu cobrar isso, pode ser que não me paga, aí eu perco o paciente ou o cliente, eu não mereço mesmo, eu não sou tão bom assim, então eu vou cobrar bem. Você chegou a viver isso? Sim, em todos os segmentos. Esse que te atrapalha no lado financeiro, né? Porque eu não era tão importante, eu não sou tão importante para essa pessoa. O que eu vou fazer para ela não vai ser tão importante assim. Por que eu vou cobrar caro? Olha como isso te ataca em todas as áreas, é profundo, né? Em todas as áreas da sua vida. Então, isso foi o significado que eu dei, né? Naquele momento. Talvez fosse outra criança, não estava nem ali, nem tinha lembrado daquilo. Mas você vê uma crença que estava toda escondida, toda camuflada, dentro de mim, me sabotando, me puxando o tapete em todos os segmentos da minha vida. E isso... Hoje, tem várias pessoas vivendo isso. Nossa, como tem? É o que mais tem. Né? Inclusive, vivendo relacionamentos tóxicos, né? Por achar que não merece algo melhor. Né? E aqui eu não tô falando... longe disso, ninguém tem a capacidade de dizer que alguém é bom ou é ruim. Eu sou totalmente contra essa teoria, né? De que a gente mede as pessoas, a gente pode medir as pessoas e falar assim, você é bom ou você é ruim. Não existe isso. Mas... muitas pessoas estão se submetendo, inclusive, a relacionamentos narcísicos, tóxicos, né? Nocivos, doentios. Sim. Porque fala, se eu perder, eu não vou conseguir algo melhor. Vou continuar com o que é ruim. E isso não é só para relacionamento amoroso, até profissional. De tudo. Até profissional. Sim. Religioso. Hoje a gente vê muito falar, eu já escutei muitas pessoas que têm, às vezes, ali de uma origem humilde, simples. Quando ela pensa, eu tinha vontade, o sonho de fazer medicina. Mas medicina não é para mim, não. Por quê, né? Não é? Por que não é, Por criatura? Que não é? Por que não é? Por que não é? Não. Ih, não. Na minha família não tem ninguém que fez medicina. Né? E olha a crença limitando ela, puxando o tapete dela, né? Então, infelizmente, a crença, ela te carrega... se ela é empoderadora ou limitante, né? Ela te destrói ou te leva. Ou te constrói, né? Ou te constrói. Sim. A crença é fortíssima. E essa é a essência desse podcast, né? Você pode além dos limites. Porque quantas pessoas estão aí presas em limites que elas mesmas construíram. Ou que permitiram que pessoas colocaram, né? Você falando aí, eu me lembrei de uma crença minha aqui também, Luciana. Meu Deus. Minha terapeuta, reserva o meu horário aí, viu? Depois desse episódio eu vou precisar. Sou cheia de crença, gente. Mas eu me lembro, né, que eu sempre fui muito tímida, né? Sim. E até essa frase que você falou, né? Manteiga derretida, eu ouvi muito isso, né? Chorava fácil, né? Chorava. Me lembro, minha mãe me deixava na escola, então era 2 choros, né? Ela me deixava, eu chorava, com medo de ser abandonada. Meu irmão estava recém-nascido, então um bebê, uma novidade em casa, bonito, dos olhos azuis, eu estava na fase feia da criança, que eu digo, na fase de
Você é o profissional, se eu falar de trocar os dentes, se eu usar a expressão errada, você me corrige. 6 anos, tá certo. Então, naquela fase ali o meu foi precoce, né? Foi aos 5 anos. Nossa, tá menos então, preparada ainda pra isso. Não tava bonita. E aí, trocando, então ela me deixava na escola, como ela deveria, ela não fez nada de errado. A grande questão é a forma como a gente enxerga, interpreta. Exatamente. Mas tinha ali aquele medo, ela não volta para me buscar, meu irmão é melhor do que eu. É legal que chegar no final da aula, ela vem. E aí eu chorava até na hora do recreio. Ficava ali grudada. E quando chegava no final da aula que ela vinha me buscar, eu chorava de novo, porque agora já era de alegria que ela voltou, né? Então, por que eu tô contando isso? Então, eu sempre fui muito tímida. E uma das crenças que me foi colocada foi, você não sabe falar. E, de repente, a vida me trouxe, né? Não que eu me ache a expert da comunicação. Mas eu digo que a vida vai nos conduzindo, né, Luziana? Ela vai nos tirando dessa zona de conforto que não tem nada de confortável. Na verdade, a zona de conforto, ela é desconfortável, ela é nociva, ela machuca, né? Enfim, ela te destrói. Mas a vida foi me conduzindo para essa área. Justamente o que eu lutava, né? Eu não queria estar em evidência, né? E a vida vai levando. Mas vai chegar um momento, e é onde eu quero chegar agora, que a gente vai precisar enxergar, que é o que o slogan desse podcast fala, né? Você pode além dos limites. Maravilha. E aí eu pergunto para você que nos acompanha hoje aqui nesse episódio com o Dr. Luziano Guimarães, qual que é o seu limite? O que tem te impedido? O que tem te limitado? O que tem te travado na sua vida? Foi algo que você ouviu na infância? É um padrão familiar que você está querendo, talvez até uma boa intenção, talvez até honrar. Meu pai foi assim, eu vou continuar. Minha mãe foi assim, eu vou continuar. E eu sempre digo para os meus mentorados, para os meus pacientes, honre as questões positivas, né? Honre as questões positivas. Não fique preocupado ou querendo fidelizar questões que talvez os seus familiares lutaram muito contra isso. E a gente está querendo aí perpetuar, prorrogar uma coisa que está só machucando. Então, os nossos limites, né? Eu falo que limite, cerca, essas coisas só servem fazendo em casa. Pra gente não, né, Luziano? Pra gente não, de forma alguma, né? De forma alguma. Então, rompa com seus limites. Esse podcast foi feito para isso. Para quebrar as crenças. Para quebrar total. Quebrar total, né? Hoje as crenças, a gente até brinca, né? Tem os 5 P's, são os programadores de crenças, né, Sim. Paulo? Que são nossos pais, né? Hoje a gente pode até colocar os cuidadores juntos, né? Porque às vezes os pais estão ausentes. Cuidador é que está sempre ali com aquela criança, né? Inclusive, cuidado com o cuidador que você coloca dentro da sua casa. Muito cuidado. Muito cuidado com as crenças que ele vai trazer ali. Então, são nossos pais. Crenças religiosas são os padres, pastores, colocam crenças em nós. Propaganda. A gente vê propaganda e aquilo... A ideia dela é te conquistar, né? Palestrantes, né? A ideia nossa é colocar crenças empoderadoras naquela pessoa. Políticos. Professores, olha aí. Né? Professores. O que ela fez comigo? Olha só, pode acrescentar mais um P aí. Eu não culpo ela de jamais, né? Que ela é totalmente inocente, estava dando o seu melhor. E a gente coloca crenças nas pessoas sem perceber, sem querer. Os nossos pais colocam crenças em nós, às vezes a crença é limitante, mas o que ele estava dando de melhor era aquilo. Que ele tinha para entregar. Era o que ele tinha para entregar. É o que foi ensinado para ele. É o que eu falo, é o culpado que não tem culpa. Isso. Não é? Eu tenho uma crença, se você me permitir, eu quero contar. Ela é um caos de uma crença muito forte. E aí vou contar olhando para aquela câmera ali. Dá o seu recado. Então tá legal. Ela se chama Homem Não Chora. E ela começa assim. Hoje aqui, olhando para você, meu pai, estou me lembrando da primeira vez na vida que eu chorei. Não foi quando eu nasci, porque eu sei que vim berrando, e disso ninguém se lembra não. Foi um dia, quando eu era criança, estava brincando no terreiro na porta de casa, fui correr, levei um trupicão, caí, me esfolei, a perna me doeu, quis chorar. Olhei para você, na esperança que você viesse do chão me levantar. Você, meu pai, sentado no tamborete na porta da sala,
acendendo o seu cigarro de palha, você olhou para mim e disse: que é isso, rapaz? Levanta logo daí, homem não chora. Aquilo naquela hora me tocou bem fundo, porque você era o maior homem do mundo e não sabia mentir nem para mim e nem para ninguém. O tempo foi passando, fui crescendo, mas suas palavras, pai, não saíam do meu pensamento. Homem não chora, o senhor falou. Fui crescendo mais ainda, ia sentindo da vida um solavanco e também da pobreza uns trancos, mas suas palavras não saíam dos meus ouvidos. Homem não chora, o senhor falou. Cresci mais ainda, veio a guerra de 40 e eu estava lá, homem feito, pronto para servir o Brasil. O senhor e a mãe foram lá para se despedir de mim. A mãe, quando me abraçou, coitada, chorou, chorou, de soluçar. Mãe é mãe, né? Mas nós dois não. Nós dois se olhemos, se abracemos feito dois homens, olho no olho. Lágrima mesmo? Nem um pingo. Me lembro bem, era uma manhã de domingo, mas também quem é que pode esquecer daquele tempo ingrato? Fui pra guerra, sofri feito um cachorro do mato, mas chorar, nunca chorei. Homem não chora, o senhor falou. Lá na guerra eu fui ferido, escrevi carta, mas chorar não. O senhor sempre falou, homem não chora, e eu carreguei isso. Agora, nessa hora, vendo o senhor aí deitado, sem fala, até de barbinha rala, porque não deu tempo de fazer, algumas velas acesas ao seu redor. Levanta, levanta, pai, vamos para nossa casa de pobre, para nós dois poder conversar. Passa a mão na sua testa que não tem mais pensamento, e uma dor aqui dentro é tanta, pai, que dá vontade de gritar, de chorar. Uma coisa doida que vem dentro de mim, mas o senhor sempre falou, homem não chora, o senhor falou. Passa mais um tempo, escuta alguém falar que é para se despedir do senhor, que está na hora do senhor embarcar. Olho para os seus cabelos brancos novamente e aquela dor que vem aqui dentro é grande, dando aquela vontade de vomitar, de gritar, de chorar, mas o senhor falou, homem não chora, o senhor falou. Mas pai, hoje, somente hoje, vendo o senhor indo embora, para nunca mais voltar, o senhor me desculpa, mas hoje eu tenho que chorar. Uau. Então Você está disposto a me fazer chorar hoje, né? Meu Deus, que isso? As emoções, é gostoso sentir emoção. Meu Deus. E essa crença, eu gosto de completar que essa crença é uma crença tão forte que ao mesmo tempo que ela é uma crença limitante, ela é uma crença empoderadora. Ela é uma crença limitante porque a gente tem nossos momentos de chorar, que seja de tristeza, de emoção, mas faz parte do pacote de ser gente quando a gente vem para o mundo. O choro é normal. Não uma manteiga derretida. Não como precisa. Você, como eu. Como você. Né? Mas tem uns momentos que você tem que se soltar, desabafar, e às vezes isso priva a pessoa que é assim. Tanto que a gente nasce chorando. A primeira expressão do ser humano é o choro. É o primeiro trauma, né? O nascimento é um trauma, né? Exatamente. Cientificamente falando, é o primeiro trauma do ser humano, é o nascimento. Mundo novo que você está conquistando. Arrancado ali do conforto, da proteção, chegando num desconhecido, né? Desconhecido. E isso para o homem tem um peso diferente, Nossa, né? Até hoje, gente. Não é coisa de homem. Homem não chora. O menino começa a chorar, dá uma birra. Isso é frescura. Frescura, homem não chora. Vamos, que isso? E aí a criança, né? Hoje a gente vê falando isso. Uhum. E para esse caos, esse conto, né? Essa metáfora, significou demais para ele. Porque o pai dele era o maior homem do mundo. E é o que a gente vê dos nossos pais. É o nosso exemplo, né? Nosso exemplo, né? É o nosso exemplo. E não posso titubear. Ele é o homem mais importante do mundo. É tanto exemplo, meu pai deve estar me assistindo agora, eu espero que sim.
Mas o meu pai, quando eu era criança, isso é tão forte, né? Tão forte. Meu pai era caminhoneiro, meu sonho era ser caminhoneiro. Pensa, se ia dar certo. Tá. Mas por quê? Porque era e sempre foi um espelho, um exemplo para mim. Sim, papai Então, e mamãe, o que eles falarem, eu tô aqui, gente, para acreditar palavra de e fazer o que tem que autoridade. ser. Palavra de autoridade. Por isso que um professor, porque o professor é quem? É como se fosse um segundo pai. Uhum. Hoje, talvez nem tanto, nem infelizmente, né, Luciano? infelizmente, Mas antigamente perderam. essa figura ela tinha uma força maior, né? Mas o que é colocado em nós na fase da infância, ela direciona o rumo da nossa vida. Até que a gente perceba isso e decida ressignificar. Uhum. Isso não quer dizer que tudo que aconteceu na nossa infância é ruim, pelo contrário, as jeito melhores nenhum. lembranças da minha vida são da infância. São da infância. Então, eu tenho ótimas lembranças. Mas eu percebo que a gente, pela nossa percepção, não pela intenção de quem nos ensinou, mas pela nossa percepção e até pela ingenuidade da infância, nós criamos alguns monstros no nosso inconsciente, né? Por vezes não podemos nada, ou às vezes podemos demais, né? Então, aquela criança que pode tudo, que não tem limites, Exatamente. né? Que a última palavra é dela, e a gente percebe que hoje é um grande desafio para os pais, né? manter a figura de autoridade que eles têm dentro do núcleo familiar. Hoje, a última palavra não tem sido mais dos pais, infelizmente. Né? Então, hoje o filho que ensina, o filho que fala, o filho que decide o que quer, o que não quer. Dentro das pessoas que você hoje acompanha, Luciane, essa é uma realidade ou é só do meu consultório ali que eu tenho percebido isso? Não, é uma realidade, né? Eu acho que nós que tivemos uma educação diferente, de respeito, né? De filho com pai, que a gente tenta passar para os nossos filhos hoje, e o jeito que a gente foi criado, né? Aquele respeito, aquela hierarquia. Só de olhar já sabe o que quer. Isso, né? Exatamente. E o filho tem que respeitar o pai, a última palavra é do pai. A gente tenta passar isso e passa, né? Mesmo se precisar dar umas palmadinhas, isso. Né? Eu já levei palmadas que serviu para mim. E nem isso eu deixei de ser, fiquei com trauma, não, né? Então a gente vê muito isso. Hoje, infelizmente, os pais perdendo autoridade dentro da sua própria casa, né? Com criança, vamos dizer, criança, não é nem um adulto, um adolescente, com criança. E essa criança, quando ela chegar na idade de ser pai com seus filhos, como é que vai ser? Como é que vai Dá medo, né? Vai dar medo. Dá medo de pensar, eu vou conviver com esse indivíduo, como que vai ser? E como tá vindo essas gerações, né, Ana Paula? Daqui 10, 20, 30 anos, como é que vai estar os nossos netos? Muito imediatista. Tudo para hoje. Muito superficial. Para agora. E muito descartável. Exatamente. Né? Não quer consertar nada. Joga fora. Estragou, joga fora e pega o outro, né? Até os relacionamentos. Principalmente, que tem que né? consertar muitas coisas, que faz parte do processo Sim. de um relacionamento. Né? Não, brigou que seja um pouquinho, tchau, vai embora, põe outro lugar e assim vai. E até pegando um gancho disso, porque é algo que você aborda nas suas palestras e também nas suas mentorias que você oferece, que é essa questão da felicidade no ambiente de trabalho, inclusive, né? A gente está vivendo aí, nesses últimos tempos, tem se falado muito na NR01, dentro do ambiente de trabalho e da saúde mental, emocional, de um ambiente favorável para o colaborador. E eu percebo, né, eu estive como gestora por muitos anos, cuidando dessa parte de desenvolvimento profissional, e não só onde eu atuei ali, mas em outras empresas parceiras, empresários parceiros que eu conheço. Hoje, o grande desafio do empresário não é contratar, mas é manter o profissional na instituição, na organização. Então, o turnover hoje é muito alto. É muito alto. E o encargo trabalhista em cima disso é gigante, é caro. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, um simples vestir um uniforme é motivo para deixar o emprego. Né? Hoje, o cumprir horário agride. São coisas básicas, né? Básicas, que para a gente é básico. É claro que tudo deve ter respeito, mas quando você se propõe a trabalhar numa instituição, você assina um contrato de trabalho e ao assinar você está dizendo, olha, eu concordo com essas normas. E uma delas, por exemplo, é que você tem horário para chegar, horário para sair, você tem um resultado para entregar. Só que quando isso, no decorrer ali da convivência, uma das partes não cumpre alguma coisa, parece que começa a agredir.
né? De um lado, às vezes alguém querendo ter aquilo que não está oferecendo, enfim, a relação fica desproporcional, desequilibrada. E esse é o nosso desafio de levar essa parte da saúde emocional, né, Luciano? Você vai entender onde eu quero chegar. Você acha que o sucesso profissional hoje, ele está mascarando as emoções? Porque a gente falou muito do patinho feio, né? Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Mas existe um outro extremo também? Você acha que aquela pessoa hoje que tem um sucesso profissional muito bacana, muito aguçado, você acha que as pessoas têm usado disso também para validar ou mascarar uma insatisfação emocional? Qual que é a sua opinião? Sim, sim. Né, já que falamos de crenças, né, temos a crença empoderadora e a crença limitante. E nós temos, eu e você, todo mundo tem crenças Sim. dentro de você. Você tem que enxergá-las. Senão é que ela está tomando as atitudes da sua vida. Né? 95% das nossas atitudes é nossas crenças que estão comandando. E muitas pessoas, igual você falou, que às vezes hoje o pessoal está muito intolerante. A pessoa hoje ela quer qualquer coisinha é um motivo para ser mandada embora, ela pede demissão, não aceita um feedback de quem está superior a ela. Não é assim? Tá fácil começar hoje e já sair, igual você falou no turnover, né? Dificuldade com figura de autoridade. Exatamente, né? De respeito, que é aquele respeito que tem dentro de casa que a gente acabou de falar, que não está tendo. Se eu não estou respeitando meu pai e minha mãe, eu vou respeitar. Vai refletir lá. Vai refletir lá. E aí começam os choques, né? A questão da hierarquia, de você não saber entender um feedback que ele te deu, uma cobrança, como algo que é para te ajudar e não para te jogar pedra. E as pessoas estão muito sensíveis. Tá muito, não, falou comigo desse jeito, eu vou embora. Uns falou de jeito comigo assim, amanhã nem apareço mais aqui nesse trabalho. E por aí vai tocando a vida, vai tocando. Porque a nossa saúde emocional, igual você falou da lei NR1, que até então a assistência médica era física e odontológica. Sim. E a emoção? A cabeça dessa pessoa. No máximo ali uma ginástica laboral, né? Uns colchonetes para o funcionário dormir depois do almoço. 15 minutos. 15 minutos só, não dá nem tempo de tirar um cochilo gostoso. E um micro-ondas para esquentar a marmita. Já achava que aquele já... Foi um começo, melhor dos outros que não tinha nada. Sim. Né? Então, hoje a gente vai levar a saúde emocional para essas empresas. E o que é uma coisa que a gente não pode deixar de frisar, que o funcionário feliz, quando ele aprende ensinamentos, parte técnica, a empresa dá treinamentos para ele só aprende a parte técnica. No seu trabalho ali, você... Né, as habilidades, as habilidades técnicas. Mas e o lado emocional dele? Está sendo tratado? Está sendo observado? Né? O que ele está passando em casa? Será que... Como é que está o relacionamento dele com seu cônjuge, com seu filho? Será que ele brigou com o filho já tem uma semana e nunca mais conversou com ele? Ele vai refletir dentro do seu trabalho. Não podemos separar o colaborador com o pai de família, a mãe de família. Pessoa, né, do indivíduo. Do indivíduo. Estamos juntos. Ele não vai entrar dentro do trabalho de manhã e deixar meus problemas lá fora. Não vai. Ele está carregando tudo aquilo junto. Então, um colaborador que tenha essa habilidade, tenha conhecimento da inteligência emocional, a felicidade, porque um colaborador feliz, ele é 30% mais produtivo. Ele é 3 vezes mais criativo e inovador. Eu acho que vale a pena você falar isso para quem está nos ouvindo, viu? Tá nos ouvindo. Então, um colaborador feliz para você... 30% é muita coisa. É muita coisa, né? Para você, gerente de RH, para você, empresário, né? Um colaborador feliz, ele é 30% mais produtivo, ele é 3 vezes mais inovador e criativo. Um vendedor feliz, ele vende 35% mais do que um vendedor não feliz. E isso não é o Luciano que está falando, são estatísticas, estudos. Agora, imagina uma empresa, imagina uma concessionária de carro com seus colaboradores felizes. Olha a diferença que vai ser um faturamento no final de um mês, no final de um ano. E às vezes as pessoas hoje enxergam a felicidade como é um luxo, é frescura, bobagem. Vamos dar treinamento de vendas, né? Vendas, parte técnica, vamos vender. Mas a pessoa por dentro ali, como é que ela está? Não está bem. Então a coisa não vai fluir.
Então, gostoso que estamos nesse mundo, o primeiro passo é ser feliz. Não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você ter bom Isso não é uma relacionamento. utopia, né? É Não possível. não é é, possível. não é, é possível. O dinheiro traz felicidade? Não, é uma grande pergunta, né? Traz felicidade, mas não ela sozinha. Não plena, né? Não Não de plena. forma plena. Então, tem que ter outras coisas agregadas à felicidade, relacionamentos, né, em cônjuge, em pai e filho, no seu trabalho, com o seu passado, né, com o seu futuro. Hoje, mais de 50% do nosso tempo, Ana Paula, você está pensando no passado, remoendo coisas que aconteceu, talvez mês passado ou ano passado, na sua infância, já que falamos muito em infância, Amarguras. amarguras, precisando perdoar alguém, talvez perdoar a si mesmo por algo que você fez lá no passado e que não tem mais o menor sentido hoje para você e você está até hoje se autoflagelando com aquilo. O tempo todo, O né? tempo todo. Não podia ter feito ou deveria ter feito. Não podia ter perdoado. Às vezes até é isso, né? Nossa, eu fui muito perdão. boba de ter perdoado. Não devia ter perdoado, né? Mas eu percebo que o perdão, ele não é pro outro. Tem gente que fala assim, eu não vou perdoar porque ele não merece. Pode até não merecer, mas será que você merece carregar esse peso? O perdão é para libertar a gente, né? Liberta quem perdoa. É quem perdoa. Não é quem é perdoado, não. É quem perdoa. Às vezes aquele que você queria perdoar, ele nem tá lembrando daquilo. Às vezes ele nem sabe que ele te provocou aquela sensação. Ele nem sabe. Você que tá carregando aquilo, Então, o perdão liberta. E a questão da ansiedade, as pessoas estão pensando demais, né, no futuro, no amanhã. Então, 50% do nosso tempo é pensando no passado e no futuro. E você tá vivendo. E o presente? Só sobrevive, não só sobrevive. É. Então, a gente fala um dos pilares mesmo da felicidade é você viver o presente. Viva o agora. Tem que ter planejamentos para o futuro? Claro que a gente tem que ter planejamentos para o futuro. Mas viva o presente. Um exemplo que eu gosto de falar, se você for num restaurante, qualquer restaurante que você for hoje, qualquer lugar, daqui a pouco, na hora do almoço, vai ter pessoas almoçando, mexendo no celular. Não é assim? E acompanhadas. Detalhe, acompanhadas, né? E mexendo no celular ali, passando o dedinho, e dar uma risadinha, e comendo. Ainda brinco, né? Se você chegar por trás, tirar aquele prato de comida e colocar um prato de ração de cachorro, nem percebe. Ele nem percebe. Come e passando o dedo no celular. Nem percebe. Né? Desliga um pouquinho. E a vida tá passando, né? Enquanto você passa o dedo ali na tela do celular, a vida tá passando, né? A vida está passando. Inclusive, a gente falando sobre essa questão da saúde emocional no ambiente de trabalho, os maiores índices de afastamento hoje é exatamente isso que você está trazendo. Ansiedade e depressão. Sim. Hoje, os maiores afastamentos, né? Maiores índices de afastamentos no INSS é por ansiedade e depressão. Incrível, né? Olha só como a sociedade está doente. A OMS já declarou que 2030 será o ano da ansiedade. E eu fico imaginando o que nos aguarda em 2030. Nós estamos em 2026, né? Há 4 anos para chegar lá, numa sociedade extremamente ansiosa, doente. Nós estamos adoecidos, nós precisamos enxergar isso, que nós estamos adoecidos. O ser humano está doente. Já evoluímos muito, né? Já evoluímos muito nessa questão das emoções, a gente percebe que isso tem ganhado corpo, mais profissionais se preparando, mais profissionais no mercado, essa parte da mentoria tem chegado muito forte e tem ajudado muito, tanto o indivíduo quanto empresas, né? Sim. Então, você empresário que nos ouve agora, se você ainda tem uma restrição quanto a isso, desculpa te informar, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais correr e fugir disso, né, Luciano? A gente precisa dar a mão à palmatória e enxergar que a gente precisa de ajuda nessa área. Antigamente se vendia muito, se mantinha uma empresa pela fidelidade do colaborador, pela qualidade do produto que era entregue, e isso continua sendo fundamental. Mas de que adianta um bom produto, um bom serviço, se você não tem pessoas para conduzir, para vender, para entregar aquilo que você preparou a sua instituição para servir, né, os seus clientes. Então, esse é um caminho sem volta. E a gente gosta de falar que um CNPJ ele é feito de CPFs, né? Vários, inclusive, né? Um CNPJ, vários. Vários CPFs. Né? E é isso que você está falando, a saúde emocional é primordial dentro de um grupo, né? Pessoas que
que trabalham na mesma sala, tem gente trabalhando na mesma sala e não tem diálogo entre elas. Não conversa. Pelo contrário, né? A empresa tá Às vezes nem o bom limitada. dia, às vezes nem o bom dia acontece, né? Pois é absurdo. E esse, Luziana, até quero aproveitar o gancho. Quais, dentro do que você tem estudado, dentro, né, do que você entregou pra gente, porque o livro ele é uma entrega, né? O autor, ele traz uma entrega quando ele escreve uma obra como essa. Na sua opinião, quais são os hábitos que destroem a felicidade? A gente está muito preocupado em construir e achar a felicidade. Mas quais são os hábitos que destroem ela? Então, eu prefiro falar das vantagens. O que é a vantagem da gente ser feliz, que ao mesmo tempo você já vai pegar as que destroem o que você me perguntou. Primeiro, uma grande vantagem da felicidade, Ana Paula, o seu sistema imunológico é 50% mais resistente do que uma pessoa não feliz. 50% mais contra várias doenças, inclusive contra o câncer. Isso já foi estudado. Sim. Né? Pessoas felizes, elas são mais sociáveis. Elas são mais generosas. Mais empáticas. Mais empáticas, exatamente. Se coloca no lugar do colega que está precisando. Né? Eu já tive experiências de ir num banco onde estavam 2 mesas assim, eu acho que era um banco estadual aí. Um funcionário que não estava tentando resolver o meu problema, ela pediu ajuda pro vizinho, pro colega de mesa, o colega de mesa nem respondeu, não falou nem que sim, nem que não. Ignorou. Né? A gente vê muito esse tipo de relacionamento, né, dentro das empresas. É muita amargura, É muita não é? amargura. É muita amargura. É muita amargura que aquela pessoa tá sofrendo, né, tá vivendo. Então, a felicidade, a pessoa, ela é mais generosa, é mais empática, ela é mais sociável, ela participa de resenhas, de bate-papo entre pessoas, né? Ela se blinda de pessoas, nuvens negras. Tem gente que tem uma nuvem negra na cabeça. São pessimistas, né? Fala mal de todo mundo no ambiente de trabalho. Isso contamina, né? Contamina. É o corvo, né? A gente chama de corvo. Contamina. É o famoso corvo. Contamina, exatamente. Uma pessoa feliz, ele se blinda desse colega. Inclusive, eu lembrei de uma história. Posso contar? Pode. Posso contar? Estou contando muita história aqui hoje. É a história de Joaquim e Antônio. Quando a gente fala nisso de blindar, eram 2 amigos que trabalhavam aqui em São Paulo, trabalhavam na indústria automobilística. E os 2 trabalhavam na mesma empresa, Ana Paula, e também moravam perto da casa um do outro. Um dia Joaquim chegou para Antônio, né, e falou: Antônio, poxa, a gente trabalha na mesma empresa já há tantos anos, a gente mora no mesmo bairro, perto da casa um do outro, e nós nunca fomos juntos para o trabalho. Amanhã vamos fazer diferente. Amanhã eu vou passar na sua casa para a gente ir junto para o trabalho. Tudo bem? Né? Antônio falou: tudo bem, Joaquim, combinado. Te aguardo até amanhã. No outro dia cedo, Joaquim passou na casa de Antônio. Antônio morava num predinho baixo, esses de 3 andares, antigo, tijolinhos à vista, grade verde em volta com as plantinhas, aquelas plantinhas cheias de espinho para ninguém encostar. Era aquelas gradinhas. Interfonou. Antônio desceu, os 2 seguiram juntos, rumo ao metrô. No caminho, Antônio falou para o Joaquim: Joaquim, sempre quando eu vou para o metrô, para ir para o trabalho, eu tenho o hábito de passar na banca de revista e comprar um jornal. Sou daquelas pessoas mais antigas, sabe? Gosto de ler o jornal, depois eu dobro ele, ponho debaixo do braço e sigo o meu caminho. Você passa comigo lá? Joaquim falou: claro, combinamos de ir junto hoje, vamos passar lá. Viraram a esquina e chegaram até a banca de revista. Chegando na banca de revista, que era do seu Ernesto, era um senhor que já devia ter uns 50 anos, que ele tinha aquela banca de revista ali. Então era um senhor já de cabelo bem grisalho, bem branco, né? Barrigona grande, um óculos aqui na ponta do nariz, estava lá lendo a sua revista. Contigo. A revista que estava lendo. Fofoca. Olha, tanta que era educativa a revista dele. Chegaram lá, né, Joaquim e Antônio. Aí Antônio já falou: olá, seu Ernesto, tudo bem? Bom dia para o senhor, como vai? O seu Ernesto estava lendo a revista, só olhou para ele, não falou nada. Voltou a ler a sua Contigo. Aí Antônio olhou assim: seu Ernesto, o jornal já chegou, cheguei um pouco mais cedo, mas não estou encontrando o jornal, cadê ele? O seu Ernesto lendo a revista, olhou para ele e falou: tá aí, caramba, ó, tá aí debaixo do seu nariz, presta atenção e para de me incomodar, tô lendo a minha revista, olha aí, não enche meu saco. E voltou
continuo a ler a sua contigo. Antônio viu, procurou assim e tal. Achou, o jornal está aqui. Foi e pegou o jornal. Me desculpa, seu Ernesto, o jornal está aqui. Ó. Seu Ernesto, o senhor viu aqui o preço da gasolina aumentou de novo, né? Já aumentou, mas o preço do jornal não aumentou não, né? O Ernesto ali olhou para ele. Não aumentou não, só aumenta a gasolina. Minhas coisas aqui que eu vendo não aumenta nunca, caramba. E para de me incomodar, tô lendo a minha revista. Aí Antônio viu ali um pouquinho, tá, tudo bem. Fechou o jornal, pôs debaixo do braço, pegou o dinheiro e entregou pro seu Ernesto. O seu Ernesto fechou a revista, pegou aquele dinheiro e falou, caramba, uma nota desse tamanho logo cedo, ia acabar com o meu troco e com o meu dia, né? Jogou o dinheiro na gaveta, mexeu, pegou umas notas miúdas lá de troco, entregou para Antônio. Antônio, sempre carismático, pegou aquele troco, pôs no bolso. Paciente, né? Paciente. E foi saindo, né? Falou, seu Ernesto, muito obrigado, tenha um excelente dia. Até amanhã de novo, tá? E saiu junto com o Antônio. No que saíram, o Antônio falou, o Joaquim falou, Antônio, que cara arrogante, cara grosso. Você foi tão doce com ele, tão amistoso, tão carismático. Ele te tratou daquele jeito e você falou que amanhã você passa aqui de novo. Eu nunca mais vinha nessa banca, nem que fosse a última de São Paulo, nunca mais aparecia aqui. E aí Antônio falou, Joaquim, não se preocupe. Tem 5 anos que eu sempre faço esse trajeto, passo aqui, compro o jornal e ele sempre me tratou assim. Então o que acontece? Antônio era blindado de pessoas desse jeito. E hoje no ambiente de trabalho, é que a gente falou, tem muita gente negativa, que o radar dela está só procurando coisas ruins, né? O que escutou falar, a fofoquinha do outro, e não colabora. E se você é uma pessoa feliz, você se blinda desse tipo de gente. Esse tipo de gente não me incomoda. Você tem relacionamentos, pode trabalhar do seu lado. Eu sei me proteger. Não me afeta, não né? Me afeta. E nem muda o que eu sou. Exatamente. Né? Porque nós não temos poder em mudar o outro. Mas a minha mudança vai impactar no ambiente e talvez até provocar mudança em outras pessoas. Isso falou, né? Provoca. Bacana. Você provoca a mudança, tirar de dentro dela aquilo ali. A gente não muda ninguém. Não. A gente provoca a pessoa a mudar, né? E ela tem que começar do lado dela, né? A primeira mudança é ela admitir que ela precisa mudar. E aí vai. Na verdade, acho que tudo que a gente tem falado aqui hoje, né, nesse episódio, se a gente pudesse resumir, é que a felicidade a gente não encontra. Estou em busca da felicidade. Não. Então, a felicidade a gente não encontra. A gente decide em provocar ela. Isso. Né? Então, quando a gente começa a terceirizar a responsabilidade da nossa felicidade... Opa, tô perdido. Tá perdido. Tô perdido. Tá danado. Né? E as pessoas, você já comentou antes, joga no outro, né? Sim. Você feliz quando meu filho entrar na faculdade. Eu vou ser feliz. Quando eu casar. Quando eu me casar. Quando eu comprar um carro. Quando meu esposo parar de beber. Ele bebe muito. Quando ele parar, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar. Quando eu aposentar, aí sim eu vou ser feliz. Eu vou mudar para a minha cidade onde eu nasci. Não tem nada contra isso. Mas não pode colocar a felicidade lá no futuro. Ela, né? Na outra pessoa. Provoque a felicidade. Vamos ser felizes hoje. Agora. Nesse exato momento. Hoje é o momento, né? Hoje é o momento. É o agora. Por que esperar? O presente. É algo tão desejado e tão postergado. É incoerente, né? Incoerente. Que garante que amanhã eu tô aqui? Verdade. Né? Vamos ser felizes hoje. Exatamente. Nas condições que você tem. Bacana, Luciano. Que bate-papo leve, gostoso, produtivo, bom, né? Bom demais. Passa tão rápido. A gente está caminhando. Ixi, eu converso pouco, né? Você já me conhece, né? Mas e produtivo. Os nossos espectadores aí também. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro. A gente já está caminhando para o encerramento. Vamos lá, posso abrir ele aqui? Pode, fica à vontade. Olha, quero autografado, hein? Claro. Vai ser autografado. Como ser feliz nos dias de hoje. Dr. Luciano Guimarães. Olha, muito obrigada. Olha só. Livro de fácil leitura. O mapa da sua felicidade está nas suas mãos. Olha. Onde nós encontramos seu livro, Luciano?
Quem quiser adquirir esse livro, Isso. conhecer um pouco mais sobre a sua carreira, suas palestras, mentoria, onde nós podemos encontrar? Pode falar comigo no meu Instagram, né? Uhum. Luziano Guimarães Oficial, é um perfil, mas o outro perfil dedicado mesmo a esse livro é o Luziano Palestrante, Instagram. E tem meu WhatsApp também, né? É o 64992673600. Entre em contato que eu envio. Já enviei ele para ontem, foi para Porto Velho. Olha só, livro, tá andando longe. Tá andando Coisa longe. boa. Tomara que ultrapasse aí as fronteiras, né? Tomara que sim. Que já bom. foi para Bahia, para o Brasil inteiro, graças a Deus. Que bom. As pessoas entram em contato, a gente manda e depois dá um feedback legal sobre o livro. A sua mentoria hoje, você estava me falando um pouco, ela é voltada para empresas e também para profissionais aí recém-formados na área da odontologia. Sim. É isso? Como que funciona? E se alguém tiver interesse também, tem esses canais que você deixou para contato, né? Certo. Mas se você quiser falar um pouquinho também sobre o seu trabalho. Obrigado, quero sim. Eu tenho 2 linhas de mentoria. Uma para dentistas recém-formados, né? Porque eles eles saem da faculdade muito imaturo, né? Tanto a parte técnica, né? Eu vou passar da minha técnica de 28 anos, 2 especialidades, né? E junto com essa parte técnica, a gente vai agregar a inteligência emocional e o tema felicidade. Então, é um tripé que a gente vai fazer nesse projeto. É uma mentoria para dentistas recém-formados. E tem a outra mentoria, que vai ser essa linha mais da felicidade, inteligência emocional, para não só para dentista, para qualquer pessoa que acha que faça sentido, né? Ser feliz e estar junto nessa estrada. Então, vão ser mentorias todas online, né? Em grupo e individual também. Então, vão ser 2 caminhos, para a odontologia e o outro para as outras pessoas. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, maravilha. Né? Bacana. E levar a mentoria para as empresas, para os RHs, né? A gente poder mudar esse ambiente de trabalho e fazer um ambiente gostoso, né? Não só achar que você só feliz no fim de semana. Tem que ser feliz de segunda Só a vou lá sexta. de segunda a sexta, eu vou lá, ganho dinheiro para pagar o boleto. Pagar o boleto que a gente comentou. Né? E no final de semana eu vou ter aqui um tempo que nem sempre é de qualidade com a família. Né? Exatamente. Vai pouco além, né? Não dá para ser feliz só fim de semana. Tá certo. Obrigado, Luziano. Obrigado mesmo, agradeço. Né? Para quem quiser agora, o doutor Luziano, o odontólogo. Hoje você está atendendo Goiânia e também Iporá. Eu atendo Iporá, Goiânia e Turvânia, né? Eu tenho um consultório em Turvânia. Em Turvânia também. Isso. Então, aqui eu atendo ali no Atom Business, é um prédio em frente à Praça do Sol. Sim. Né? Pode entrar em contato no meu telefone, no Instagram também. E Iporá e Turvânia. Então, nesses 3 lugares eu exercendo odontologia, sou especialista em orto e implante, né? E um profissional de excelência, hein? já me atendeu por muito tempo, né? Hoje vai atender meus pais, daqui a pouco. Sim. E eu falo que ele me deixou, gente. Ele foi embora de Goiânia. Agora de um tempo para cá, ele tá de volta, né? Estou à disposição, e a gente, vamos retomar isso aí. Luziano, obrigado. Prazer te rever, prazer te reencontrar. A gente fica aí se seguindo, né? Sim. Mantivemos o contato à distância. Mas que gostoso te receber aqui, que bom, né, ver essa sua entrega nessa área da saúde mental, da saúde emocional. Fico muito feliz, né, em saber que tem mais pessoas preocupadas com isso, mais pessoas investindo tempo, energia em prol do próximo, tá? Obrigado. Deixa aí uma mensagem final para quem nos assiste, nos acompanha, fica à vontade. Muito obrigado. Quero te agradecer, né, agradecer a oportunidade, né, aí te parabenizar pela sua coragem de realmente romper outros laços e seguir um caminho, como você está tendo, eu estou tendo também, né, seguindo caminhos paralelos ainda, mas o que fala, uma grande coisa que falta nas pessoas é coragem de tomar atitude. As pessoas pensam em fazer alguma coisa, eu vou fazer, aí de repente, não, deixa quieto, deixa pra lá, do jeito que já tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Ou tô levando a vida do jeito que Deus quer, né? É uma crença religiosa que eu sou irado quando eu escuto ela, porque... E Deus não quer, viu? Deus não quer. Quem disse que Deus quer que você vive desse jeito? Deus nos criou para uma vida plena e abundante. Feliz. Abundante, exatamente. Felicidade está muito ligada à espiritualidade. Exatamente. Né? E a pessoa está com a vida ruim, né? E está com a vida do jeito que Deus quer. Não, Deus não quer isso. Então, eu quero deixar essa mensagem que você realmente tenha coragem de seguir novos caminhos, de enfrentar novos desafios na sua vida e que você vai ser feliz e
pode contar comigo porque der e vier. Obrigado. Obrigada, Luciano. Bom, pessoal, muito obrigada por tudo, viu? Agradeço, que isso. Pessoal, nós chegamos ao final de mais um episódio do Você Pode Além dos Limites. E se eu posso aqui deixar uma palavra de encerramento para você, é que você é o responsável por encontrar a sua felicidade. E ela está dentro de você. Você é capaz, você pode, você é um ser pleno, nós somos plenos, né? Deus nos criou de forma completa. Então, não terceirize a sua felicidade, não deposite no outro essa responsabilidade, mas seja aí o provocador dela todos os dias. Se esse episódio falou com você, fez sentido para você, compartilhe ele com alguém. Talvez alguém hoje esteja precisando ouvir algo que foi dito por nós aqui num bate-papo tão leve, tão gostoso, tão descontraído, mas que vai fazer diferença na vida de alguém. Ative o sininho lá no nosso canal no YouTube, Ana Paula Monteiro, e me siga lá nas redes sociais, no @anapaula.monteiro.pc. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.